Olá, crianças, tudo bem? Vamos retomar a nossa aula de hoje e hoje nós iremos falar nessa atividade de história sobre as transformações do campo após a geada negra que foi lá em 1975, há muitos e muitos anos atrás. Mas essa geada teve grandes consequências para toda a agricultura e os agricultores do nosso estado. Então, vamos ler aqui o texto para nós entendermos um pouquinho, tá? Então, é atividade de história. Leia o texto sobre as transformações do campo após a geada negra de 1975 e resolva as atividades propostas. Vamos lá. As transformações do campo após a geada negra. Em 18 de julho de 1975, há 45 anos atrás, ocorria a geada negra, que acabou com a cafeicultura, lavoura de café no estado do Paraná. Revistas e jornais daquele dia mostram o frio intenso que atingiu o sul do Brasil. Em Curitiba, ainda se relembra e comemora a neve daquela ocasião. No norte do Paraná, região de nossa cidade Mandaguari, onde o café era a principal atividade econômica, o frio intenso assumiu ares de tragédia. Não sobrou espaço para lembranças alegres. No dia seguinte, os jornais afirmavam que os cafeicultores estavam de luto devido à forte geada que tinha torrado todos os pés de café. Todos aqueles que se relacionavam direta ou indiretamente com a cafeicultura foram atingidos em seu modo e no seu estilo de vida, tiveram que reaprender a viver. Com as lavouras destruídas, era preciso recuperar os prejuízos. As terras eram caras e precisavam continuar lucrativas. Plantou-se soja, trigo e milho, principalmente. A mão de obra necessária para as novas lavouras eram mínimas devido ao uso de maquinários. Sem serviço no campo, quem não era proprietário de terra se mudou para a cidade. Mas muitas dessas pessoas sem emprego na zona urbana passaram a trabalhar no campo, nas lavouras de cana-de-açúcar, como boias frias, trabalhadores que moram na cidade, mas trabalham na zona rural e que não possuem suas próprias terras. Portanto, podemos afirmar que a partir deste fenômeno natural que as cidades passaram a abrigar mais pessoas que o campo. Então, este texto está disponível lá nesse site https://revistacafeicultura.com.br. O que nós vamos fazer neste primeiro momento? Quais são as principais informações? Nós estamos falando da geada, de uma época, de um momento e aonde que foi que ela aconteceu. Então, nós vamos fazer a marcação nesse texto informativo, nesta reportagem, né? Porque é uma revista. Do tempo e do espaço onde aconteceu essa geada, tá? Primeiramente, nós vamos pintar toda a marcação de espaço com lápis de cor verde claro. Então, vamos lá. No título, as transformações do campo após a geada negra. Em 18 de julho de 1975, a primeira marcação de tempo. Há 45 anos, outra marcação, porque daí deu a quantidade de anos que foi, ocorria a geada negra que acabou com a cafeicultura, lavoura de café no estado do Paraná.
Revistas e jornais daquele dia, então, daquele dia, qual dia? 18 de julho de 1975. Mostraram um frio intenso que atingiu o sul do Brasil. Em Curitiba, ainda se relembra e comemora a neve daquela ocasião. Qual ocasião? 18 de julho de 1975. Então, também está uma marcação de tempo. No norte do Paraná, região da nossa cidade Mandaguari, onde o café era a principal atividade econômica, o frio intenso assumiu ares de tragédia e não sobrou espaço para lembranças alegres. No dia seguinte, é uma marcação de tempo? Sim. Se está falando no dia seguinte, qual que era o dia seguinte? Se a geada foi em 18 de julho de 1975, o dia seguinte é qual? 19 de julho de 1975. Os jornais afirmavam que os cafeicultores estavam de luto devido à forte geada que tinha torrado todos os pés de café. Todos aqueles que se relacionavam direta ou indiretamente com a cafeicultura foram atingidos em seu modo e no seu estilo de vida e tiveram que reaprender a viver. Com as lavouras destruídas, era preciso recuperar os prejuízos. As terras eram caras e precisavam continuar lucrativas. Plantou-se soja, trigo e milho, principalmente. A mão de obra necessária para as novas lavouras eram mínimas devido ao uso de maquinários, e sem serviço no campo, quem não era proprietário de terra se mudou para a cidade, mas muitas dessas pessoas sem emprego na zona rural passaram a trabalhar no campo, nas lavouras de cana-de-açúcar como boias frias. Trabalhadores que moram na cidade, mas trabalham na zona rural e que não possuem suas próprias terras. Portanto, podemos afirmar que, a partir desse fenômeno, quando que é a partir desse fenômeno? A geada negra de 18 de julho de 1975. Fenômeno natural que as cidades passaram a abrigar mais pessoas que o campo. Então aqui, nós fizemos todas as marcações de tempo do texto. Agora nós faremos a marcação do espaço onde tudo aconteceu, tá? Então, olha lá, vamos de novo ler. As transformações do campo. Onde que é o espaço? Campo. Aqui, vamos pintar o campo. Após a geada negra, isso. Em 18 de julho de 1975, há 45 anos, ocorria a geada negra que acabou com a cafeicultura, lavoura de café, no estado do Paraná. Então, aonde que foi? No estado do Paraná. Vamos pintar de verde escuro. Revistas e jornais daquele dia mostram um frio intenso que atingiu o sul do Brasil. Quais são os estados do sul do Brasil? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, atingiu todos esses estados. Em Curitiba, o que é Curitiba? Capital do estado do Paraná. Ainda se relembra e comemora a neve daquela ocasião. No norte do Paraná, onde que é o norte do Paraná? Aí vai explicar, região da nossa cidade Mandaguari, olha lá. Então, região, daí vai explicar onde que quer falar nesse momento. Olha lá, tudo relacionado ao quê? Ao estado do Paraná, que foi onde que teve a geada. Onde o café era a principal atividade econômica, o frio intenso assumiu ares de tragédia e não sobrou espaço para lembranças alegres.
No dia seguinte, os jornais afirmavam que os cafeicultores estavam de luto devido à forte geada que tinha torrado todos os pés de café. Todos aqueles que se relacionavam direto ou indiretamente com a cafeicultura foram atingidos em seu modo e estilo de vida e tiveram que reaprender a viver. Com as lavouras destruídas, era preciso recuperar os prejuízos. As terras eram caras e precisavam continuar lucrativas, e plantou-se soja, trigo e milho principalmente. A mão de obra necessária para as novas lavouras eram mínimas devido ao uso de maquinários e sem serviço aonde? No campo. Qual campo? O campo que foi atingido pela geada, que fica na região da cidade de Mandaguari, no norte do Paraná, no estado do Paraná, que está na região sul do Brasil, aonde foi atingido pela geada. Quem não era proprietário de terra mudou para a cidade. A cidade qual? A cidade próxima da onde teve a geada. Mas muitas dessas pessoas sem emprego na zona urbana. O que é a zona urbana? É a cidade o quê? Aonde não foi torrado os pés de café da geada. Passaram a trabalhar aonde? No campo. Onde que era o campo? A zona rural, aonde que tinha os pés de café foram todos torrados e tiveram que plantar o milho, soja, nas lavouras de cana-de-açúcar como boias frias. Trabalhadores que moram na cidade, mas trabalham na zona rural e que não possuem suas propriedades, próprias terras. Portanto, podemos afirmar que a partir desse fenômeno natural, que as cidades passaram a abrigar mais pessoas que o campo. Só um minutinho que agora eu já vou